Oi, pessoal, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos da unidade 2. Vamos trabalhar agora a avaliação, visão crítica e instrumentos, dando continuidade à parte 1, iniciada no vídeo passado, ok? Então, nessa videoaula a gente vai trabalhar 2 pontos. O primeiro é a visão crítica do processo avaliativo e o ponto 2 são os instrumentos de avaliação. Na verdade, a visão crítica do processo avaliativo ela vai perpassar toda a apresentação que nós vamos fazer agora, né? Então, essa charge do Armandinho que vocês estão vendo, a gente já colocou em alguns slides anteriores. Eu não me recordo agora se foi na videoaula de apresentação ou se foi na unidade 1, né? Mas vocês já viram essa charge antes. E essa charge, ela volta mais uma vez aqui na unidade 2, não é à toa, né? A gente aqui está iniciando fazendo 2 perguntas. Para que e por que avaliar, né? E o que a gente percebe é que muitas vezes a avaliação é usada como um instrumento de controle e de discriminação social, né? Essa charge do Armandinho, que está mostrando aqui essas 2 placas para a gente, está deixando isso muito claro. Como muitas vezes é mais fácil para os professores usar as avaliações como um instrumento punitivo do que, de fato, como um instrumento educativo que ela deveria ser. E aí a gente pergunta mais uma vez, será que o ato de avaliar é um problema? Avaliar seria um problema? Segundo Vasconcelos, esse problema, entre aspas, pode ser analisado a partir de 2 abordagens. Uma abordagem que este autor chamou de macroestrutural e uma outra abordagem que ele denominou microestrutural. Então, vamos entender melhor o que isso significa, tá? A avaliação, ela está inserida em um espaço específico, né? A avaliação que nós estamos tratando aqui nessa disciplina, ela acontece no espaço escolar, nas escolas, que, por sua vez, se constituem no interior de uma sociedade, que, no nosso caso, é uma sociedade capitalista, tá? Então, a abordagem macroestrutural do problema avaliação estabelece uma relação da avaliação ou dos processos avaliativos com o sistema social. A gente percebe que a escola, né, as escolas de modo geral, ainda adotam procedimentos avaliativos e procedimentos organizacionais que não são mais condizentes, né, com as atuais demandas do mundo contemporâneo. E quando eu me refiro a demandas do mundo contemporâneo, eu não estou falando somente das demandas do mundo do trabalho, tá? Mas as próprias demandas de relacionamentos interpessoais, né? A questão da inteligência emocional, a questão da importância, por exemplo, da colaboração, da cooperação aí, né? Uma coisa que a gente percebeu muito claramente a importância, por exemplo, nesse período que nós passamos de pandemia, né? Que ficou muito claro aí para a gente como que o comportamento de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos pode influenciar ou não na saúde, né, de muitas pessoas. Então, todas essas questões que são do mundo contemporâneo, se a gente for realmente fazer uma análise crítica, a gente vai perceber que as nossas escolas não contribuem, né? A forma que o ensino acontece, a forma que as avaliações acontecem, infelizmente, ainda privilegiam muito mais os aspectos punitivos e classificatórios do que aspectos que seriam mais adequados, tá, para a sociedade, para a vida em sociedade. Bom, e aí a gente chega na abordagem microestrutural, né? A gente tem que entender que a concretização dos determinantes sociais nos diferentes agentes do processo avaliativo é
como se fosse uma via de mão dupla, né? O macroestrutural reforça o microestrutural e, por sua vez, como que a gente poderia dizer, que por sua vez reforça o macro também, mas que se constitui a partir do macro, ok? Não podemos, entretanto, cair no erro de considerar que a escola é a responsável pela organização social. Na verdade, a escola apenas reforça e realimenta toda uma organização já existente, da qual ela não é nem a origem, nem a causa principal, que tem uma base material muito concreta, né? Então, é o que a gente já estava falando anteriormente, né? Que a escola e as práticas que são feitas dentro das escolas, dentre essas práticas, as práticas avaliativas, elas não surgiram do nada, né? Elas não brotaram no interior das escolas, mas elas estão aí, né? Foram construídas a partir dessa organização social e a partir do que se esperava, né, dos sujeitos que estão inseridos dentro dessa organização social. Mas que isso que se esperava lá no século XVIII, no século XIX, não é mais suficiente para as demandas que nós temos na nossa sociedade contemporânea, tá? Aqui a gente tem um esquema de avaliação, prova e nota que foi adaptado da obra do Vasconcelos, tá? Aqui a gente tem essa imagem circular, mais externamente a gente tem a palavra avaliação, depois nota e mais ao centro prova, né? Então, é realmente essa perspectiva que ainda é muito vigente nas nossas escolas, de que avaliar é aplicar uma prova para saber qual foi a nota que o aluno tirou e, a partir dessa nota, classificar esse aluno, né? E aí a gente sabe que esse tipo de avaliação tem o seu valor e tem o seu papel, mas que não é o único tipo de avaliação que deve existir, né, dentro de uma instituição escolar, porque a avaliação ela é um conceito que ela é muito mais amplo do que somente atribuir uma nota. Agora, essa visão que a gente está vendo aqui nesse slide, ela está muito relacionada com o profissional que está por trás, né, dessa avaliação. E esse profissional, obviamente, é o professor, né? Então, de acordo com a concepção de docência que um professor tem, ele vai ser mais ou menos influenciado pelo contexto macroestrutural, né? Então, se esse professor é visto, se ele se vê como um transmissor, ele vai achar que a avaliação está muito mais relacionada ao controle, que a função dele é fiscalizar a absorção do conteúdo pelo aluno ou a não absorção do conteúdo pelo aluno, né? Então, ele é aquele professor que vai ter aquela visão extremamente tradicional de que ele é o detentor do conhecimento, que ele vai despejar esse conhecimento no aluno, que vai absorver esse conhecimento ou não, tá? Agora, se esse professor, né, acredita que a sua função é ser um educador, ele vai saber que o foco do trabalho dele não é simplesmente despejar uma série de informações no aluno, mas que o foco do trabalho dele deve ser compreender como que o aluno aprende. E quando o professor consegue entender que ele é um educador, ele também entende que a função da avaliação é uma função de acompanhamento, né, dos seus alunos. Ele está ali para acompanhar o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento intelectual de um aluno ou de um grupo de alunos. Então, é muito mais acompanhamento do que controle. Lucchesi traz para a gente, né, a informação de que desde o início da modernidade, a escola tem se constituído como um espaço de disciplinamento. Porém, esta forma de trabalho não se coaduna com a necessidade de inclusão social
nem contribui com a aprendizagem dos estudantes. Então, quando ele diz aqui para a gente que desde o início da modernidade a escola tem se constituído como um espaço de disciplinamento, era o que eu estava falando anteriormente, né? Que lá no final do século XVIII, início do século XIX, quando aconteceu a Revolução Industrial na Europa, que essas escolas começaram a se organizar de uma determinada forma, né? Isso deu origem a essa visão excessivamente disciplinadora, né? Mas que quando a escola, né, ou a avaliação foca simplesmente nessa disciplina e nesse controle, a gente não tem uma inclusão social, muito pelo contrário. E quando a gente não tem a inclusão social, a gente também não tem uma efetiva aprendizagem por parte dos nossos alunos, tá? Falando, por exemplo, de inclusão ou exclusão, a gente tem aqui essa outra charge, que é uma charge sobre evasão escolar, né? E aí a professora faz uma pergunta, né? Alguma dúvida acerca do trabalho em grupo sobre o sistema respiratório? E o aluno responde, sim, professora, o que é trabalho em grupo, né? Então, a gente percebe aqui uma representação de uma situação de exclusão, porque a evasão escolar é uma exclusão, né? É uma exclusão social muito cruel, não é verdade? Então, o que a gente entende aqui nessa situação? Que está sendo exigido do aluno uma capacidade que ele ainda não desenvolveu, não é verdade? E se eu avalio o meu aluno a partir de uma capacidade que ele ainda não desenvolveu, obviamente eu não vou estar fazendo uma avaliação justa. É preciso ressignificar a avaliação. A configuração histórica do examinar tornou-se resistente a mudanças, pois ela oferece um modo confortável de ser, garantindo ao educador poder de controle sobre os educandos. Não é fácil abrir mão disso. Então, muitas vezes, nós, professores, estamos muito confortáveis, né, nesse nosso papel de sermos controladores, não é verdade? Porque tudo que é novo gera um certo desconforto, né? Mas é importante que a gente encare esse desconforto de frente para que nós possamos avançar, para que os nossos alunos também possam avançar. E mais uma vez a gente volta para essa figura aqui, né, que nós já vimos na primeira parte aqui da nossa segunda unidade, né, que a gente tem aqui diferentes animais e para todos esses animais é feita a mesma exigência. Mas a gente já discutiu na primeira parte, né, que não é justo, que na verdade é muito excludente se eu avaliar todos esses animais a partir da mesma atividade de subir na árvore, né? E por que eu trouxe essa figura novamente? Porque ela também é muito representativa sobre a seleção dos instrumentos que o professor vai usar para fazer uma determinada avaliação. Vocês lembram quando a gente estava falando de avaliação processual, que a gente falou da importância da diversificação dos instrumentos avaliativos? Pois bem, se eu quiser fazer uma avaliação realmente justa, o ideal é que eu fizesse solicitações diferentes para cada um desses animais. Eu podia pedir para o macaco subir na árvore, né? Mas para o peixe, para a foca e para o pinguim, seria muito mais justo se eu exigisse que eles nadassem, né? Do que se eles subissem numa árvore, certo? Então, os instrumentos que a gente seleciona para avaliar também, né, tem que estar condizentes com os objetivos e com as diferenças individuais dos nossos alunos. Alguns pressupostos que nos ajudam, né, a definir que instrumento que a gente vai usar. Primeiramente, temos que definir o que será avaliado do conteúdo trabalhado. Então, se eu trabalho um conteúdo e esse conteúdo tem muitas informações,
quando eu for planejar minha avaliação, não é necessário que eu contemple na avaliação todo o conteúdo. O ideal é que eu contemple só os pontos principais, os pontos chaves. Também é importante analisar quais informações, que serão coletadas pelo instrumento avaliativo basearão o julgamento do professor. É aquela questão, mas o que realmente eu vou exigir que meu aluno escreva numa questão dissertativa que vai me indicar que ele vai conseguir pontuar naquela questão? Isso também é importante, bem como escolher os indicadores avaliativos. Outra coisa que ajuda é definir, antes de realizar a avaliação, quais são as respostas esperadas, tá? É aquele famoso gabarito que a gente usa bastante, principalmente nas provas objetivas. E registrar os critérios avaliativos e, se possível, compartilhar esses critérios com os alunos. Isso também é muito interessante, porque o aluno vai para a avaliação tendo clareza do que é esperado que ele faça. Existem inúmeros instrumentos que o professor pode usar, para realizar as suas avaliações. Aqui a gente destaca alguns, Temos as provas, que podem ser orais, escritas ou podem ser práticas. Temos os seminários, que podem ser individuais ou em grupo. Podemos propor trabalhos de pesquisa, resumos ou resenhas de livros, questionários, exercícios e etc. Também podemos fazer avaliações a partir de instrumentos diversificados como cadernos, portfólios, observações a partir de registros pautados, tá? Isso é muito importante. Se a gente for fazer uma observação, se nós formos utilizarmos a observação como instrumento avaliativo, essa observação tem que ser a partir de um registro, tá? Um registro que tenha sido previamente planejado. Também podemos usar a autoavaliação dos alunos e a participação ou frequência nas aulas. Aqui eu trago para vocês um exemplo de pauta de observação, ok? É uma pauta de observação que está direcionada à educação infantil, certo? Então, isso é uma pauta de observação. Você elenca ali alguns pontos que são interessantes que o professor observe, porque a partir desses critérios aqui que foram elencados na pauta, o professor vai conseguir avaliar aquele aluno, Ele vai conseguir saber, ele vai observar se aquele aluno conseguiu atingir o que era esperado dentro ali daquele período, naquele nível de ensino. Também temos a opção de utilizar portfólio ou provas. Um portfólio, ele consiste em diferentes tipos de documentos, que podem ser anotações feitas em aulas, imagens, fotos, experiências, etc. E também diversos tipos de documentos que proporcionam evidências de que os alunos estão avançando nos conhecimentos sobre um determinado assunto. Então, esse portfólio, ele é como se fosse uma pasta, um álbum, que é organizado, que é colecionado ao longo de um determinado período, que pode ser de 2 meses, pode ser de um semestre, e a partir ali de tudo aquilo que o aluno organiza, o professor pode ter um parâmetro ali para avaliar o desempenho desse aluno. Já as provas, que são um dos instrumentos de avaliação mais popular e mais usados, se constituem em um instrumento de coleta de informações sobre conhecimentos e sobre habilidades. As provas, elas precisam de interpretação, não somente de correção, Então, mesmo que seja uma prova objetiva, muitas vezes, a partir daquele resultado, o professor pode fazer algumas interpretações, inclusive interpretações sobre o seu próprio desempenho docente. Isso porque o resultado das provas permite também avaliar o trabalho do professor, certo? Por exemplo, se um professor tem uma turma de 30 alunos
e ele aplica uma prova nessa turma, tá? Sobre o conteúdo que ele trabalhou. E aí, desses 30 alunos, 26 alunos tiram notas baixas, né? Esse resultado é um indicativo do trabalho do professor. Porque se uma turma de 30, 26 não conseguiram notas boas, isso significa que o que precisa ser aprimorado é a forma que aquele professor está ensinando aquele conteúdo, ok? Bom, mas tudo tem vantagens e desvantagens. Quais seriam as vantagens do portfólio, né? O portfólio, ele é interessante porque, através desse instrumento, o aluno pode se autoavaliar, né? Isso contribui para o desenvolvimento da capacidade reflexiva do aluno. E ele também proporciona uma avaliação contínua. Já as desvantagens do portfólio é que quando uma turma é muito numerosa, o professor pode ter muita dificuldade para corrigir todos os portfólios, né? Há uma dificuldade de devolutiva para classes muito numerosas. O portfólio também exige uma habilidade de escrita e expressão mais desenvolvidas por parte dos alunos. Então, muitas vezes, isso também é um fator limitante, né? Se o aluno não tiver essas capacidades muito desenvolvidas, ele não vai se sair bem no portfólio e o professor também vai ter dificuldade para corrigir. E as provas, né? A gente tem aí provas que têm itens de múltipla escolha e temos provas que têm questões discursivas. Inclusive, esse slide está aí com um problema de digitação, né? Vocês devem observar que a palavra escolha está faltando um H antes do L, né? Ficou itens de múltipla escola, mas são itens de múltipla escolha, ok? Quando um professor usa como instrumento uma prova, né, de itens de múltipla escolha, ele vai ter um pouquinho mais de trabalho para elaborar essa prova, tá? Mas a correção dessa prova vai ser mais fácil, ok? Já quando o professor opta por questões discursivas, as perguntas ou a proposição do problema que o aluno deve responder deve estar de acordo com o conteúdo que foi estudado, que foi trabalhado em sala de aula pelo professor. A elaboração dessas questões pode ser um pouco mais fácil do que a elaboração dos itens de múltipla escolha, mas a correção acaba sendo mais demorada e exige do professor o estabelecimento de critérios de análise prévios antes do início dessa correção para, né, que se consiga chegar aí, né, a correções mais adequadas, mais condizentes. Bom, tudo isso para dizer que o instrumento avaliativo prova, ele precisa ser planejado de uma forma muito clara. Aqui nessa charge, a gente está vendo 3 alunos que estão apresentando problemas diferentes, né? A gente tem uma aluna que diz que tem dificuldades com interpretação, o outro aluno que diz que se complica em matemática e um outro que diz que tem dificuldades em interpretar as questões de matemática, né? Então, cada um deles pode apresentar desempenhos diferentes, vão apresentar desempenhos diferentes na prova. E aí o professor vai ter que ser capaz, né, de fazer aí essa interpretação para que ele consiga direcionar o trabalho dele de forma a contemplar essas dificuldades específicas, né? Que são dificuldades específicas de cada um desses alunos, mas que muitas vezes na realidade da sala de aula a gente percebe que aparecem em um grande número de alunos. Algumas dicas aqui quando vocês forem elaborar as provas de vocês, enquanto professores, tá? Primeiramente, cada pergunta tem que ter uma intenção, deve haver uma clareza da intencionalidade de cada pergunta, né? Por que eu vou perguntar tal coisa e não uma outra coisa do conteúdo trabalhado? As questões, elas devem estar de acordo com os conteúdos e com as estratégias trabalhadas em aula.
deve haver a adequação das questões ao nível dos alunos, tá? Ou seja, se eu sou professora de ciências do 6º ano do ensino fundamental, quando eu for elaborar a minha prova para o 6º ano do ensino fundamental, eu não posso fazer uma questão que esteja no nível dos alunos do 1º ano do ensino médio, tá? As questões, as provas ou qualquer instrumento avaliativo que vocês forem pensar tem que estar adequado ao nível dos alunos de vocês. As questões, elas devem estar contextualizadas e provocar o raciocínio dos alunos, né? Então, as avaliações, né, sejam através de provas ou de outros instrumentos, elas fazem parte de um processo, que é o processo formativo, tá? Elas não são só uma coisa que vai acontecer em um determinado momento para dar uma nota para o aluno, né, ou para rotular aquele aluno como bom ou não. Elas fazem parte aí do processo e elas também devem ser usadas como instrumentos de aprendizagem. Isso porque a principal função de uma avaliação deve ser contribuir com a aprendizagem dos alunos. Essa é a principal função, tá? Não é a função de punir, não é a função de examinar, mas de contribuir para o avanço cognitivo desses alunos, tá? Aqui a gente tem as referências que foram usadas nessa segunda parte da nossa unidade 2. Eu finalizo aqui mais uma vez desejando bons estudos para todos, ok? E até breve.